Olá pessoal, tudo bem? É, Nós temos o seguinte hoje aqui, ó, conforme eu tinha prometido na última aula passada, nessa última aula que nós postamos, a gente ia falar um pouquinho sobre regressão logística. Então, vamos resumir o que é regressão logística. A regressão logística é uma regressão do tipo probabilística. Ela não vai te dar um valor para chegar em um determinado tempo com tanto. Então, o que ela vai fazer vai dizer que vai acontecer isso com probabilidade de tantos por cento quando você tiver X. Ou seja, que é basicamente o que é isso? Vai acontecer, digamos, de você acertar esse alvo, tá? Quando você se concentrar. Então você acerta o alvo. Ou seja, se você se concentrar, você consegue acertar o alvo. Outra coisa, bom, se não é só concentração para acertar o alvo, tem que ser treinamento. Pronto, então concentração e treinamento ajuda você a acertar o alvo. Aí imagine o seguinte, que se você treinou, digamos que aqui vamos colocar esse alvo aqui meio quadrado, tá, para facilitar o desenho. Digamos que você treinou um tempo de 1 hora e você se concentrou, digamos, um nível 3, tá? Isso aqui não é um número contínuo ou discreto, isso aqui é uma variável nominal, tá? A gente está nomeando, rotulando. Então você se concentrou a nível 3. Então você deu um tiro e acertou mais ou menos aqui. Ah, mas você foi para o segundo concurso, mas nesse segundo concurso você treinou 2 horas e chegou a uma concentração de 3,5. Então o tiro que você deu lá, você ficou mais ou menos aqui. Ah, você foi para outro concurso, treinou durante 3 horas e você estava com um nível de concentração 2,9. Então você deu um tiro e mais ou menos veio para cá. Ah, você treinou 4 horas e você chegou no nível de concentração 5. E você deu um tiro e de repente você conseguiu acertar esse alvo. Bom, perceba, na medida em que você vai aumentando essas variáveis aqui para baixo, tá? Nessa medida aqui, até chegar lá embaixo, você vai melhorando o seu nível de acerto, tá? O seu nível de acerto é a distância entre os pontos e o centro do alvo. Então, essa medida aí, esse nível de acerto, isso aqui pode ser chamado de uma regressão. Então, esse valor aqui dessa distância. Essa distância, o ideal é que ela seja 0, tá? Certo? Mas, no entanto, não existe essa distância 0, porque sempre vai ter uma diferençazinha, tá? Mas esse é o nosso ideal, tá? É a nossa musa, tá? Acertar o alvo. Bom, onde é que entra a regressão, se isso aqui também é uma função matemática? Bom, a regressão logística desse tipo especial, ela vai entrar aqui, ó, porque ela vai te dar um nível de probabilidade de você acertar o alvo. Esse valor X aqui são as condições, pode ser treinamento, nível de concentração, pode ser idade, então qualquer variável que entrar aqui, ela vai influenciar diretamente. Qualquer variável que entrar aqui em X, ela vai influenciar diretamente a probabilidade de você acertar o alvo, tá? Mas eu estou falando tanto em alvo, mas veja, o alvo não é o que a gente está, não é o nosso foco do curso, tá? O nosso foco do curso seria coisas da saúde, coisas da biologia, coisas do meio ambiente, tá? Então, o que eu posso aplicar com a regressão logística dentro da área de biologia? Bom, eu posso aplicar para saber se um micro-organismo, a probabilidade de um micro-organismo se reproduzir ou sobreviver dentro de um sistema. Eu posso aplicar a regressão logística para saber a probabilidade de um animal sobreviver dentro da mata. Eu posso aplicar a regressão logística para saber se as suas condições físicas, de acordo com informações que são qualitativas, elas estão de acordo para você ir para uma prova rústica. Então, essas informações que geralmente a gente não consegue trabalhar com elas numericamente, ou que a resposta ela vai ser uma coisa de classificação, bom, ruim, níveis de classificação, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, ou nível probabilístico de ocorrência, a gente trabalha com regressão logística. Regressão logística é essa função aqui, ó.
ela é a probabilidade do evento x acontecer, é um Euler elevado a alfa mais beta x, dividido por 1 mais Euler elevado a alfa mais beta x. O que é Euler? Euler é aquela constante, deixa eu diminuir isso aqui que está parecendo um L. Euler é uma constante de aproximadamente, o pessoal usa muito aí na matemática, de 2,71, tá? Essa constante é a mesma coisa que você substituir aqui, tá? Esse termo aqui é o termo da função base dela, tá? O que você vai montar, isso aqui é o que a gente está buscando, o alfa e o beta. O x é a sua variável independente, é a variável que você vai colocar aqui dentro para saber qual a probabilidade de acontecer. E isso aqui é o fator de ocorrência, tá? O que é essa razão de chance? Essa razão de chance é a taxa de acerto ou nível de risco ou proteção que você tem. Essa razão de chance, ela vai te dizer, olha, quanto mais x, maior é o valor de P, ou seja, aumenta-se o valor de P, ou seja, risco maior. Se o seu por exemplo, se você encontra quanto maior o valor de x, menor o valor de y, é porque o seu risco é de proteção, ou seja, são relações inversamente proporcionais, tá? Vamos dar uma olhada. Eu sei que esse conteúdo não faz parte da proposta da disciplina, a nossa proposta já encerrou, mas regressão logística ela é importante sempre para um curso de biologia como esse. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo da área de controle de saúde, tá? Eu tenho o seguinte, um estudo da relação entre a presença ou não de doença coronariana, tá? Se você tiver 0 é porque você não tem doença, se você tiver 1 é porque você está doente. E a idade desses pacientes para ser indivíduo. Utilizou-se regressão logística para os grupos. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, até o 8º grupo. Para estabelecer seus estimadores. Vejam só, essa regressão logística aqui, nós sabemos que ela é logística porque a sua resposta é 0 ou 1, tá? O que eu quero? Eu quero estabelecer através da idade dos meus pacientes, certo? Eu trabalhei com 100 pacientes. Tá? Eu quero saber qual é a probabilidade, qual é a relação também, ou a mesma coisa, que existe entre a idade e a doença coronariana, chamada de CHD. Perceba, pacientes aqui, esses pacientes de 20 a 29 anos foram colocados em um grupo, grupo 1. Isso aqui também pode se transformar na regressão logística. Pacientes de 30 até 34 anos, a gente colocou no grupo 2, certo? De 35 até 39 anos, grupo 3. Grupo 4, de 40 até 44 anos. Grupo 5, de 45 até 49 anos. Grupo 6, de 50 a 54. Grupo 7, de 55 até 59, tá? Grupo 8, de 60 até 69. Esses grupos aí eles vão ser importantes porque eu vou poder fazer 2 tipos de regressões com vocês. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma regressão aqui que trabalhe com idade e quero fazer uma regressão que trabalhe com grupo cardíaco, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar aqui o R, tá? Essas informações aqui elas já estão digitadas no R, no nosso R aqui. Se você quiser digitar, está aí para você digitar em sua casa. Botar o R aqui para aparecer, tá? Então o R ele tá aqui, certo? Tá tudo digitado já, tem grupo, tem idade e tem cardíaco, ou seja, pessoas que têm doenças coronarianas. Então eu vou pedir para ele rodar. Rodou, aceitou, rodou, aceitou. Deixa eu pedir para ele ajustar essa tela, tá? Vou pedir para rodar novamente, ó. Rodou, rodou, rodou e aceitou, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, eu quero construir uma regressão, vamos chamar de José, tá? A regressão vai se chamar José. E a minha regressão vai ser um pouquinho diferente, a logística então ela é GLM, desculpa, é LMG, tá? A minha informação de resposta, a primeira regressão aqui que eu vou montar vai ser o seguinte, vai ser cardíaco versus idade, tá? Eu quero montar essa regressão logística e eu vou botar aqui, ó, card, til, aumentar um pouco, tá? Til, cardíaco, card til, porque card é Y e idade vai ser o X, vírgula, vou especificar a família, que eu tenho que dizer isso. A família ela vai ser uma família binomial, tá? Que é a família da regressão logística. Eu rodo. Dele está dizendo aqui que não encontrou LMG, então vamos botar GLM, tá? Ctrl R. Pronto, ele encontrou e aceitou. Se você jogar José, o que vai acontecer? Ó? José, ele diz que o intercepto, ou seja,
B0 ou alfa, né, tanto faz, é menos 5.3293 e o B1 é 0.1113, ok? Se a gente voltar aqui no slide, nós vamos perceber o seguinte, vamos lá no slide, nós temos esse aqui, ó, a nossa função ela foi montada, ela está montada aqui, ó, menos 5.3292, confere lá com o resultado, é porque 93 é uma questão de arredondamento, mais 0.11132 vezes a sua idade, mais 1 mais eu elevado a menos 5.32929, mais 0.11132 vezes a sua idade. O que é isso aqui? Isso aqui, você pode colocar a idade de um sujeito aqui, você vai ter a probabilidade dele ter uma doença coronariana, tá? Isso é o que quer dizer. Outra forma para se trabalhar com a regressão logística seria, vamos botar aqui de novo, novamente, a gente vai trabalhar com grupos. Então eu vou, através do grupo, montar minha função logística. Ele já aceitou grupos. A minha função logística eu vou chamar de José também, de novo. GLM, card, que é o valor de Y, e grupo, tá? Grupo. Esse grupo aí, percebam, esse grupo aqui eu não posso digitar ele assim, direto, do nada. Porque grupo é um fator ranqueado. Então você tem grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É a mesma coisa se você tivesse uma resposta sim ou não, casado ou solteiro. Então você teria que dizer ele que grupo é um factor, abre e fecha parênteses. Ou seja, ele vai transformar grupo em um fator e não em um número. Ok? Fator, cor dos olhos, azul, preto, castanho, verde, verde mel, tá? Isso é um fator. E aqui vem a family, que seria binomial novamente. Ctrl R, ele já aceitou. Se você digitar aqui José, olha o que vai acontecer. Ó. Ele te dá um intercepto, ou seja, um B0, e ele te dá o B1 acompanhando o fator 2, B2 acompanhando o fator 3, B3 acompanhando o fator 4, B4 acompanha o fator 5, B5 acompanha o fator 6, grupo 6, B6, ou seja, beta 6 acompanha o grupo 7, e beta 7, ou seja, o valor de beta 7 acompanha o grupo 8. O que quer dizer isso aqui? Ó? Esse grupo aqui, ó, você vai conseguir montar o que? Deixa eu mostrar aqui para você. Você vai conseguir montar a sua função de regressão, nesse caso inverter beta 0, beta 1 vezes o grupo, você vai ter beta 0 mais beta 1 grupo 2, mais beta 2 grupo 3, e assim sucessivamente, certo? Então tá aqui, ó, os estimadores de cada grupo. Vamos voltar aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Se você tiver 58 anos, qual é a probabilidade de você ter um infarto nessa idade? Então vamos montar essa função. Bom, o que é que nós temos aqui para fechar? Eu estou calculando a idade de uma pessoa com 58 anos, tá? Essa pessoa tem um infarto. Então, se a gente olha aqui, ó, então você substitui o menos 5.32929 mais 0.11132 vezes 58, que é a idade. Perceba, a idade, hein, que ele faz parte. Dividido por 1 mais eu elevado a menos 5.32929 mais 0.11132 vezes 58 anos. Então esse valor de cima aqui, ó, deu 3.08 aproximadamente, e esse valor de baixo deu 1 mais 3.08 aproximadamente. Essa divisão aqui ela vai resultar em 0.7553 ou 75,5% de possibilidade de uma pessoa de 58 anos ela ter um infarto, tá? Ok? Esse era o recado que a gente tinha para dar, certo? A gente está fechando o nosso conteúdo da disciplina. Agora é só estudar e rever os vídeos. Eu agradeço muito a atenção. Esse conteúdo ele não vai ser cobrado de nenhuma forma avaliativa, ele é só um conteúdo complementar que a gente pode colocar. Então eu agradeço. Acompanhe os vídeos, acompanhe o ambiente e os resultados e posteriormente a finalização do curso. Obrigado.